Quero cumprimentar todos os ouvintes da palavra do dia da paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que excede todo entendimento, a paz gloriosa que o mundo não recebe, porque não vê, não conhece, não busca. Mas o Senhor derrama sobre todos aqueles que se inclinam para as coisas do Senhor, para aqueles que o vê, para aqueles que o conhecem, que procuram conhecê-lo. A paz seja sobre todos vós. Gente, estarei lendo aqui em Ezequiel 39. Foi aonde o Senhor deu, tá? Às vezes a gente fala assim, eu vou abrir uma palavra tal, mas não é como a gente quer. Ela caiu aqui, em 39. E a partir do verso 21, e diz assim: E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram, conforme a sua imundícia, e conforme as suas prevaricações. Usei com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Graças a Deus, né, gente, por essa leitura. Nós estamos vendo aí que o Senhor disse para Ezequiel falar para Israel. Graças a Deus, né, gente, que Deus fala. E antes, quero agradecer a Deus pelas nossas vidas, né? Pelo ar que respiramos, pelo sol. Agradecendo a Deus pela sua bondade, aí patente, visível para todos nós, né? E o Senhor diz, eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e minha mão que sobre elas tiver descarregado. Isso aqui seria bom, né? Muitas pessoas ouvirem, porque muitos dizem, Deus não derrama o furor dele sobre ninguém, né? Deus é amor, e aí então fica aprontando, fazendo o que quer, né? E essas pessoas é porque não lê a Bíblia, né, pessoal? Não lê, não sabe o juízo de Deus. E olhe que o juízo nem começou, né? Sobre a terra, já pensou? Né? Isso aqui são algumas coisas, algumas partes, né? Do que ainda está por vir, né? Sobre a terra, né, pessoal?
Misericórdia, né? O duro que não tem escape. Só tem escape, gente, quando a pessoa crê em Deus, ele forma um escudo protetor. Mas muitos ainda acabam sendo atingidos por consequências do pecado de muitos, né? Nós vemos aqui que o Senhor diz, ó, eu porei a minha glória entre as nações e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Misericórdia. Descarregar a mão deles sobre as nações, né? Principalmente Israel. Então a gente vê aí rumores de guerras, e a gente diz, meu Deus, a Israel, nação que tem promessa, nação que é bichinho de Jacó, filhos de Abraão, de Isaac, de Israel, que tem promessas. Mas por que está acontecendo tanto juízo sobre essa nação? O que eles fizeram, né? É a rebeldia, a imundícia, a iniquidade, não dão ouvido para as coisas de Deus, ignora, rejeita o Filho de Deus e tudo mais, né? E aí então o Senhor diz, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E o Senhor diz, eu escondi o meu rosto deles, eu escondi a minha face, eu os entreguei nas mãos dos seus adversários e caíram. Então, todo, gente, tem um propósito. A gente morre de dó, né? Porque a gente sabe que tem as famílias aí fazendo protesto. A gente viu que famílias inteiras foram executadas. Jovens, moças lindas, morreram, né? Na mão dos seus inimigos. Mas o Senhor diz que está executando o seu juízo sobre as nações e sobre a nação de Israel. O que a gente tem que fazer é orar, né? Para que Deus venha nos dar graça e que a gente venha tirar lição para a nossa vida. Porque a obediência, gente, é tudo que Deus quer. Deus quer que nós aceitamos o sacrifício vivo do seu Filho. E a gente pode ver que nós estamos caminhando para o Natal. Ai, aí todo mundo, o mundo inteirinho, fica todo feliz por conta do Natal, né, gente? Do nascimento de Jesus. Mas depois que acabou, né? Acabou, pronto, já deu presente, vai pagar depois. Mas é só isso, né? É só isso. Bebe, come, se diverte, só isso. E não lembra de se santificar, de obedecer a Deus, que é tudo de bom, né? E a gente vê aí pessoal que, meu Deus, que dó, né? É guerras, os homens se preocupando em conquistar terras, né? Poderia ser tudo unidos, mas não tem jeito. A ganância, a arrogância faz as pessoas se desviarem do caminho da justiça. E por conta da liberdade pessoal, né? Da democracia, as pessoas, elas perdem a noção e vai cometendo tantos erros, tanta imundícia, né, pessoal? Tanta coisa feia. Que judiação, né, gente? Homens que era para ser exemplo estão aí no pecado grave. Homens, gente, que era para liderar, fazer o bem,
são chefes de facções, são homens roubadores, homens que era para ser, gente, um exemplo para a família, estão envolvidos com coisas muito graves, né? Em todo lugar, viu? Todo lugar. Não é só entre a politicagem, né? Entre os governos, entre os presidentes, todo lugar, autoridades eclesiásticas, tanto autoridades eclesiásticas que estão pecando, enganando as pessoas, né? Mas, gente, a gente lê esse texto e a gente vê que Deus é um Deus zeloso, que Ele ama os que temem a Ele. A gente lê a Bíblia, a gente vê tantos reis que foram terríveis, né? No começo, pedia ajuda para Deus e Deus ajudava, dava vitória, né? Aí depois, quando via que estava nadando no poder, eles se rebelavam, fazia tanta maldade e uns acabavam, gente, de uma forma terrível, com o corpo todo destroçado, mortos pelos filhos, terrível o fim das pessoas que se rebelaram, né? Aí o Senhor diz assim, ó, portanto, assim diz o Senhor Jeová, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Né? Então o Senhor fala, ó, eles levarão sobre si as suas vergonhas e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguro na sua terra sem haver quem os espantasse. Então é assim, estavam seguros, estavam guardados, estavam bem. E aí foi onde que erraram, né? Erraram, rebelaram, porque achou que podiam caminhar sozinhos, né? Mas o Senhor falou assim, eu vou me compadecer deles mais uma vez. Eu vou trazer de volta e tornarei a trazer os povos. Eu vou trazer eles de volta do cativeiro. Então, gente, se ainda tem gente no cativeiro, o Senhor que está fazendo isso. Então, Ele sabe muito bem o que está fazendo. A gente morre de dó das pessoas e tal. Isso aí é normal. Mas o Deus que está lá em cima, Ele sabe de todas as coisas, né? Ele diz assim, ó, quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que os fiz em cativeiro entre as nações e o tornei a juntar para voltar à sua terra, e nenhum deles excluí. Então, gente, nós estamos diante de um líder, né, um grande líder, que é o nosso Deus. Todas as nações estão debaixo das suas mãos potentes. Então, não adianta os homens querer se levantar e agir das suas próprias formas à vontade, porque as nações pertencem a Deus, né? Quantos querem governar do seu jeito, da sua forma, né? Mas, gente, tem um Deus de olho nisso, pode ter certeza, né? Então, não se espante se Deus colocar a mão sobre as nações, viu? Não se espante. Eu sei que muitos sofrerão consequências, mas é Deus tratando. Só que esse mesmo Deus que trata é o mesmo Deus também que renova, que traz de volta do cativeiro, né? Que se compadece, não é verdade, gente? Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai praticar o que a gente leu em 1 Timóteo 2,8, que diz assim, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa sem ir em contenda. E diz também para a gente fazer oração para todos que estão em iminência. Então, gente, vamos orar em todo lugar, onde a gente estiver. A gente sempre vamos clamar a Deus pelas nações, vamos clamar a Deus pela nossa casa, pelo nosso ministério, para que o nosso ministério
não seja também uma farsa, gente, para que os nossos líderes espirituais, os nossos líderes eclesiásticos não venha também ser como os demais rebeldes, que gosta de show, que gosta de palco, né? Mas que nós venhamos a temer a Deus, a respeitar o santuário, a respeitar o próximo, né? Porque as nações com seus líderes rebeldes não respeitam o próximo, não tá nem aí com as famílias, famílias morrendo, famílias sendo executadas, família passando fome, crianças. Meu Deus, criancinha recém-nascida, entubadas, tem que ser tirada do seu lugar, levada para outro lugar. Gente, que horror, né? Então, muitos líderes não têm o amor, né, nos seus corações. E é isso que Deus está falando, né? Que o principal, gente, é o amor, né? Amor de a gente socorrer, né? De orar, de levantar pela escala da madrugada, apresentar a nação, apresentar os líderes, orar pelo próximo, para que a gente possa ter uma nação abençoada, né? Louvado seja Deus. O Senhor diz assim, ó: então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Então, gente, é isso, o mesmo Deus que pode deixar ir em cativeiro, é o mesmo Deus que faz retornar, né? E o Senhor, Ele se compadece. E as orações feitas pelo justo, gente, valem muito em seus efeitos, né? Então, uma oração, gente, pode mudar rumos, pode mudar história. Oração, gente, pode tirar amarguras dos corações. A oração, gente, pode mudar o pensamento do líder, né, do governante. A oração, gente, move a mão de Deus. A gente tem muitas experiências aí dentro da Bíblia, né, de reis que consultaram a Deus antes de guerrear e Deus dava vitória, né? E é isso aí, né? Vemos Gideão, né? Olha que obra maravilhosa que Deus fez, não é verdade? Deu os inimigos na mão de Gideão, sem precisar Gideão lutar, gente. Deus faz obras, Deus move. Então, nessa manhã, o que precisamos? O que a gente precisa diante de Deus a resolver, né? Então, sempre é correr para a oração, não é verdade? O conselho é sempre esse, é o mesmo de sempre, é correr para orar, né? E o Senhor diz, como eu citei, né, Timóteo 2,8, eu quero que os homens orem em todo lugar, né? Então, gente, olha o que a palavra de Deus diz, né? Eu quero que os homens orem em todo lugar. Porque, gente, é tão corrido o dia, é tão corrido que você é preciso orar em todo lugar mesmo, né? Porque o tempo é tão curto que às vezes você está assim, num momento que não dá para você ir na igreja orar, no quarto orar, na sala orar, onde você está, você dobra o joelho, né? Quantas das vezes na cozinha mesmo, eu dobro o joelho, porque às vezes não dá, às vezes também nem dá para dobrar o joelho, né? Às vezes sentado, às vezes fazendo uma outra coisa.
A gente tem que estar sempre unido em oração, gente. Sempre. Com a antena ligada no céu, pessoal, né? Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E não vem de outro, não, né? Quem é que vai tirar a angústia do nosso coração? Quem é que vai aplacar a fúria do inimigo dentro de nós? Né? Que o inimigo está aí, só jogando seta de fúria, de raiva. Então, gente, o fogo do Espírito Santo, ele tem que estar sempre aceso dentro da gente, para a gente poder aplacar essas fúrias, né? Senão, daqui a pouco, a gente abre o olho, tá lá no cativeiro, preso, né? E nós não somos obrigados a viver no cativeiro, gente. Nós temos um Deus que tira a gente do cativeiro, né? Então não vamos dar esse trabalho para Deus, dele tirar a gente lá do cativeiro. Vamos evitar, né? Porque cativeiro, a gente às vezes mesmo se prende, né, pessoal? Oh, meu Deus. A gente se prende em sentimentos, a gente se prende em coisas que já passou, né? E às vezes Deus nem permite que a gente vá no cativeiro, a gente vai indo sozinho. A gente vai sozinho com nossos pés, com a nossa cabeça, com a nossa mente, e vai lá atrás buscar tanta coisa ruim, né? Daí a pouco a gente se pega chorando, né? Por quê? Porque a gente fica preso lá no acontecimento que aconteceu há 300 milhões de anos atrás, né? Na nossa vida. Então, gente, é isso. A gente precisa ser livre, a gente precisa se libertar. Para de judiar de você mesmo. Para de sacrificar você mesmo. Para de se culpar. Perdoa você. Você tem que se perdoar. Você tem que se curar para ser curado, para curar os outros, né? Às vezes você perdoa todo mundo, mas você não se perdoa, né? Talvez você está preso. Se perdoa, se ame, né? Porque é um mandamento que o Senhor Jesus deixou para a gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Mas a gente ama o próximo, faz bem para o próximo, né? E nós mesmos, a gente não perdoa a gente não ora pela gente, a gente não descansa, a gente não compra coisa gostosa para a gente comer, a gente sempre está se preocupando com os outros, a gente compra roupa nova para dar para os outros de presente, compra um sapato para dar para os outros de presente, mas às vezes a gente não compra uma peça para a gente, não é verdade? Então, o Senhor diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, a gente tem que amar a gente bem, para depois amar o próximo, né? E fazer bem para a gente, né? A gente precisa descansar, a gente precisa se alimentar espiritualmente, ir na casa de Deus, cuidar bem da gente mesmo, para a gente ficar bem forte, bem nutrido, bem abençoado, bem curado mesmo, sarado, bem psicologicamente, coração limpo, coração puro, cheio do Espírito Santo, sarado, curado, para depois a gente poder estender a mão, aquela mão forte, e ajudar nosso irmão, né? Na verdade. Oh, meu Deus. Então o Senhor diz assim, ó, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Então o Senhor diz, não esconderei mais a minha face deles. Tá vendo, gente? Então Deus, sabe que Deus esconde a face dele, né? Opa! Não sei se vocês já sentiram assim. Parece que Deus abandonou a gente. Cadê Deus? Sumiu. Não estou sentindo a presença dele. Não estou escutando ele falar comigo. Parece que ele me deixou. Olha, eu estou me sentindo vazio. Eu estou orando, parece que Deus nem está aí.
está nem respondendo. Parece que Ele nem ouve a minha oração. Olha, eu estou orando tanto, mas nada, né? Não sinto nada. O que está acontecendo, né? Sabe que Deus esconde a face dele também, da gente, muitas das vezes. Opa! Esses dias eu estava assistindo o filme de Abraão e ele sempre saía lá para fora para orar, para falar com Deus. E numa dessas orações ele ficava, Senhor, cadê? Senhor, fala comigo. E nada. Ele olhava para os montes, olhava para lá, para cá e nada. Deus não falou nada para ele. Então, às vezes, a gente se sente assim também, né? Então, olha aqui. Nem esconderei mais a minha face deles, né? Então, porque Deus, gente, Ele esconde a face dele da gente. Dependendo do jeito que a gente tá, os olhos dele não podem ver o mal, né? Quer dizer, a iniquidade. Então, se a gente tiver com iniquidade, alguma coisa assim, Ele esconde o rosto dele da gente, né? Então, a gente sempre vai dar liberdade para Ele, sempre estar com o rosto dele olhando para a gente, fixo em nós, não é verdade? E vamos ser sinceros, né? Confessar, falar assim, Senhor, realmente, olha, não tem como esconder de Ti, Pai. Eu sou isso mesmo, não tem como te esconder, estou te confessando, eu me entrego, eu falo mesmo a verdade para o Senhor. E aí, gente, Ele se compadece de nós, né? E derrama o Espírito dele sobre nós. Gente, que coisa mais maravilhosa do que isso, né? E aí, sabe o que acontece? Aí nunca mais Ele vai esconder a face dele da gente, né? Oh, glória a Deus. É essa palavra de hoje, né, gente, que o Senhor deu para nós, né? E o Senhor, Ele quer mais cuidar da gente, né? E que nós venhamos a reconhecê-lo como nosso Deus, esse Deus que criou as nações, né? Deus que criou as raças, tribos, línguas e nações. E Ele quer mais que as pessoas sejam felizes. Mas às vezes não é por conta disso, porque se afasta dele, né? E aí sofre tantas consequências horríveis, né, gente? Tanta dor, né? Tantas aflições. Mas, gente, Deus está aqui para nos abençoar, né? Vamos desfrutar desse dia na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém? Deus abençoe a todos.